Olá, amigos. Hoje, de novo, estamos apresentando no Baú do PV uma personalidade histórica do Partido Verde. Hoje nós vamos conversar com Marcos Belisário. Belisário, aqui o programa é o seguinte. Primeiro, perguntar o que motivou você vir para o PV e em que ano? Eu fui candidato em 1998, pela primeira vez pelo PV. Então eu cheguei no PV em meados. Na verdade, eu já fazia política desde menino com o falecido Samir Achour, deputado. Aquele que eu nunca me esqueço, na convenção do PV, você falou assim, você parou a convenção, falou assim, eu quero aplauso, vamos aplaudir uma figura histórica da política brasileira que lutou contra a ditadura, o deputado Samir Achour. Você lembra disso? Lembro. Lá no centro da cidade, então não esqueça. Samir ficou encantado com aquele teu gesto. É um negócio tão vivo na minha memória, não sei se Luna lembra disso, que os discursos do Samir, nós tínhamos até medo de ouvir. É verdade. Ele não tinha limite. Porque é um momento de repressão tão grande e ele falava de maneira tão arvorada, tão forte, que até a sociedade tinha até medo de ouvir e não tinha medo de votar, né? Tinha, ainda bem. E ele tinha uma coisa interessante, porque eu convivi com ele desde menino, que fazia política de garoto para ele, era um cabo eleitoral de criança mesmo, com 13 anos eu gostava de pedir voto a ele, né? Para ele. Ele não tinha medo, isso que era o grande... Era bacana. Como ele era advogado, ele advogou para muitos, para o Genuíno, quando preso, o Greenhalgh, amigo dele, enfim, essa turma todinha que brigou na ditadura. Na resistência, né? Na resistência, ele foi sempre militante. E talvez por isso ele foi. Bom, aí, naquela época, MDB, não existia PV, né? Eu era menino, me filiei ao PV. Eu trabalhava com o Samir, era PMDB, era MDB e tal. E era MDB e Arena, né? Você tinha a questão, dois, né? Ou você era da oposição, ou era milico na época, né? E aí, eu sempre militando, me formei em Direito, Administração de Empresas e tal. Num determinado momento, na vida, o Samir falava assim, vai se preparando porque você tem que sair candidato. Você é um cara que gosta, você tem boas intenções e tal, enfim. E na verdade eu não tinha aquilo no sangue, olha, como objetivo e tal. E eu falava, Samir, aí na época fundou o PV, você na época e tal. O PV falou, olha, Samir, eu quero, então eu falava, só que o dia que eu for candidato não vai ser pelo MDB, vai ser pelo PV. E eu não tinha conhecimento com ninguém do partido, absolutamente. Em 98 eu fui candidato, então por volta de 96, 95 eu me filiei ao PV. Através, na época, procurei o partido, fiz a filiação e não era candidato a nada. A gente tinha aquela intenção, enfim. E a partir daí me filiei ao partido, pela porta ali, naturalmente na Rua dos Pinheiros, e fomos fazendo a política do dia a dia, participando de reuniões, militando. Fui candidato, na época se elegeu o Gondim. Tive lá, o Gondim se elegeu com uns 12, 13 mil votos. 13 mil, Eu tive 11.700 votos, 11.699. Bati na trave, faltou pouquinho, né? Mas sempre na luta. E depois, a seu pedido, fui candidato novamente. Em 2002, vi essa votação minha na Zona Leste, Tatuapé especialmente, Moca, ali na Zona Leste. Você falou, beleza, precisamos dos seus votos e tal. Eu não estava com condições particulares até de ser candidato, mas fui pela questão da bandeira, pelo amor ao partido, né? Então fui candidato a segunda vez, tive lá meus 17 mil votos e na última não saí candidato, né? Então o meu ingresso no partido foi dessa forma. Agora, respondendo talvez a sua pergunta, na verdade, com relação por que o PV? Ora, o PV... ele é um partido que há muitos anos, quando se falava de meio ambiente, hoje todos falam. Mas lá atrás ninguém falava, meu amigo. Não. Você está entendendo? Então é uma visão que nós temos como partido da vida, como partido do futuro. E muitas vezes, a gente quando entra num partido político, e você virou um amigo, um irmão, e eu acho que isso
que é coisa bacana em qualquer atividade, É verdade. profissional, política, é você conviver com pessoas bacanas, porque a gente acaba se dedicando um bom espaço do tempo da vida com as pessoas, né? Então tem que ser algo agradável, né? Se não for, não tem valor, né? Não tem sentido. Não tem sentido. Então isso tudo foi bacana porque foi algo natural. A gente não está lá. Quando eu vim para o partido, não foi nem por você na ocasião, nem por outra pessoa qualquer, porque nós não éramos amigos. É verdade. Nós não éramos, nem nos conhecíamos. Por quê? E a verdade é uma só. Até o Eduardo Jorge falou isso lá atrás. A gente já teve essas informações, nosso companheiro Eduardo Jorge, secretário do Verde e Meio Ambiente na cidade de São Paulo, e é uma verdade que eu também digo, que a gente passa, o partido fica, né? As pessoas passam e o partido fica. Então é uma causa, né? E a gente, então, isso tudo é muito bacana, né? Tudo isso fez com que eu me filiei ao partido na ocasião e até hoje nunca na minha cabeça, mesmo por algumas dificuldades, muitas vezes até pessoal com alguns militantes, que isso é natural acontecer em qualquer âmbito, né? Então, mesmo politicamente e tal, a gente deixa passar, vira a página, o partido continua, as pessoas chegam, outras saem, outras permanecem, nós não somos eternos e o partido sempre. Então isso que eu acho bacana, a gente, olha, nós somos o Partido Verde, vamos fazer um partido crescer. Hoje mesmo, por exemplo, eu atendi uma pessoa na hora do almoço que me procurou aqui da Zona Sul de São Paulo querendo ser candidato pelo Partido Verde. O nome dele é Fernando. E eu falei, o que você faz? Olha, eu sou mecânico e tal. Mas a vida inteira eu trabalhei para outros candidatos. Eu nunca fui candidato. Mas eu queria, por que o Partido Verde? Poxa, porque o Partido Verde é bacana. Olha, a gente vê o discurso do partido, é um discurso do futuro. Não é um discurso demagogo, é um partido alegre. É um partido que, graças a Deus, a gente não vê nas páginas dos jornais, especialmente nas policiais. Então, isso tudo é bacana ouvir. E eu falei com essa pessoa, para quê? Olha, mas eu quero ter garantia de legenda. Eu falei, olha, faça o seguinte, você não precisa de garantia de legenda. Vá e faça a lição de casa, participe, esteja presente, enfim. Então hoje mesmo, eu estava conversando com uma pessoa e ouvindo da pessoa, eu via nos olhos dele brilhar a vontade de ser candidato pelo Partido Verde. Então eu acho muito bacana tudo isso. É bacana, porque eu sou curioso, e é uma coisa muito particular, porque algumas pessoas vêm para cá ou cansaram do discurso da esquerda tradicional. Isso estou dizendo lá atrás. Agora, se a gente abrir a porta, entra todo mundo. Mas lá atrás, quer dizer, as pessoas estavam cansadas daquele mundo dual, né? Então, ou você era comunista ou era capitalista. Também pessoas cansada do materialismo, né? Achava que a espiritualidade era uma coisa... A diversidade. A diversidade, o amor aos animais. O respeito à vida, né? Você tinha, nessa época, lá para 96, por aí, você tinha acabado a faculdade, Não, você já tinha feito... Não, eu tinha já feito, eu já era formado. Já era formado. Mas você falou uma coisa bacana, a gente não quer confundir, mas, por exemplo, por que eu não quis ser candidato pelo PMDB? Do qual eu sempre era afiliado do MDB, virou PMDB. Aquela coisa velha, tal. E eu vivi aquilo. O Samir, não tenho procuração para falar, até porque ele não... Mas o Samir dizia o seguinte: olha, eu não saio do partido por causas políticas de algumas pessoas, muitas vezes, no partido. Jader Barbalho, por exemplo, no Pará, ele entrou com ação popular contra o Jader, colega de partido. Ele não se conformava daqueles escândalos na época do Pará, tal, do Jader Barbalho e tal. Existiam ações populares. Ele falou, Samir, mas era do seu partido. Ele falou assim, pois é, Belisário. Ele me chamava de Marquinhos. Marquinhos, partido político não são essas pessoas.
Eu sou do partido, só não sabe o que é o partido, não são as pessoas. As pessoas fazem o partido. A gente tem que tirar essas pessoas da frente e tal. Então, o amor pelo partido que ele tinha, né? Mas eu assisti aquilo e vi aquilo como uma coisa velha, uma coisa já meio, você está entendendo? Ultrapassada. Então, não era aquela política que eu queria. Eu não queria ir lá brigar com esses coronéis. Eu falei, mas o que eu vou fazer aqui? E não era meu discurso, não era a nossa bandeira. Movimento democrático brasileiro, então uma coisa muito generalizada. E não tinha uma causa específica. É verdade. Não tinha um discurso, não tinha uma bandeira. Você tá entendendo? Então hoje nós temos uma bandeira o inverso, por exemplo. As pessoas que desmataram e hoje criam gado. Tenho grandes amigos que estão fazendo o inverso. Estão plantando árvores, estão reflorestando. Então por quê? É a conscientização das pessoas. E da qual, Pena, modesta parte, nós fazemos parte desse conceito. Que a nossa luta reflete nessas atitudes. Você está entendendo? O mundo definitivamente mudou, né, Belisa? A gente que começou lá atrás fazendo política, às vezes até com a incompreensão gigante, né? As pessoas achavam que a gente era os exóticos da política. Nós somos os esquisitos da política. Os intelectuais completamente inofensivos, né? Marcos tem uma dívida comigo histórica. É verdade. Que ano foi aquilo, Marcos? 2000? Foi 2000. Foi 98 candidato a deputado estadual, em 2000 que o Geraldo Alckmin foi candidato a prefeito. Eu disse, Marquinhos, entre, que agora você vai ser vereador. É verdade. E ele seria vereador em 2000. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, a nossa convenção. É verdade. De lá nós saímos... Chegamos a nos ajoelhar. Geraldo Alckmin pegou o microfone, pegou e falou assim, Belisário, eu preciso de você, candidato a vereador. O Pena, do jeitão dele, ajoelhou. Belisário, tal, e colocou meu nome na ata como candidato. Me deu o número e tal. Para ele pensar em casa. Em casa. E o cara não topou, rapaz. E aí nós saímos de lá e fomos para Regina em Diadema e Guarulhos em seguida. Para fazer a convenção dos dois. Exatamente. Foi um erro, Pena. Aí existem os erros políticos. Esse foi um. Eu reconheço que ali foi um erro não ter saído candidato. Mas sabe por que, na verdade, também não havia? Porque a gente, militante num partido como o Partido Verde, e no começo, é muito difícil. Aquela dureza, hein, Marco? Você larga a família, você larga teu trabalho e você põe o que você tem na campanha, dentro do nosso limite, claro. Ninguém faz loucura. Mas a dificuldade é muito grande. Então, é uma luta. Aí você fazer uma campanha para deputado. Aí não deu certo. E a gente sabe que é difícil dar certo. Porque a campanha política, o resultado é uma coisa maluca. Você sabe que a grande chance é de não ser eleito. Mas o bacana é você fazer uma campanha educativa, de consciência, fazer uma campanha bacana, para você falar assim, eu não perdi. Eu ganhei amigos, eu dei o meu recado, fiz o meu discurso, exerça a sua cidadania, vote consciente. Então você fez o teu trabalho, aquilo foi feito. Eles ficam impressionados como é que a gente há anos em São Paulo sai com lista própria. Exatamente. Né? Porque o compromisso, eu digo para eles, o compromisso da gente não é eleição por eleição. É um ato de construção do partido e de construção de novas personalidades públicas. É cada dia um passo, é cada campanha um passo para frente. Ninguém perdeu com isso. Exatamente, você ganha. Ninguém perdeu com isso. Você ganha experiência. A gente ganha algumas dívidas também. Também mas isso faz parte. Agora, por que ele falou que eu perdi literalmente essa campanha? Porque, em primeiro lugar, nós deixamos de eleger um vereador por 3 ou 4, 5 mil votos. Né? Faltou o quociente eleitoral para eleger um vereador, 4, 5 mil votos. E o candidato que tinha mais votos naquela eleição era um candidato da Zona Norte com 3, 4 mil, 5, não chegou a 5 mil votos. Nesse número. Quer dizer, eu teria com grande facilidade 5, 6, 7 mil votos, daria para ser eleito tranquilamente. Né? Mas também não tínhamos bola de cristal, né? A verdade também, quer dizer, aconteceu, a oportunidade, como o Pena diz até hoje,
O cavalo passou selado e eu não montei. Tá entendendo? Mas paciência, faz parte da vida. Estamos em frente e vamos em frente. E lá na Zona Leste, Marco Belisário, você acha que o Partido Verde, naquele cenário, ele ampliou a sua intervenção? Você sente, por exemplo, organizações no sentido das questões ambientais? Você nota preocupação em melhoria da qualidade de vida? Bastante, até porque, não só na Zona Leste, eu diria hoje todas as regiões mais periféricas da cidade. Você se lembra? Eu fazia um programa de rádio até na Trianon, com o Samir e tal, a gente tinha lá o Décio Pitinini. Por sinal, o Décio Pitinini quer filiar o partido. É mesmo? Pediu para filiar. O Belisário foi na secretaria essa semana, porra, bicho, ele fala assim, bicho, eu quero me filiar ao partido. Eu falei, Décio, tu quer ser candidato? Não quero ser candidato a nada. Sou um militante verde, porra, não tem partido, a gente precisa pegar uma causa, uma bandeira, tal, para trazer, vamos marcar com ele. Então, no programa com a gente, até pela rádio, que a gente fala muito com o povo, o eleitor, então a gente sente essa preocupação, a gente sente esse interesse de poder fazer alguma coisa, desde do simples ato de você reciclar um óleo de cozinha. Olha que coisa maluca, só lá no fundão da Zona Leste, olha, como que eu faço para reciclar o meu óleo de cozinha? Eu jogava no esgoto, eu jogava no rio, Então você sente essa preocupação, olha, eu quero plantar uma árvore, eu quero fazer com que meu lixo chegar aqui à prefeitura com lixo reciclável, eu quero saber como. Então você vê essa preocupação. Agora, o que na verdade falta, a gente sabe disso, é uma atuação maior do poder público para dar condições para que isso aconteça. Né? A gente sabe da dificuldade. Muitas vezes as pessoas querem fazer acontecer e não conseguem por falta de oportunidade. Né? Agora, Belisa, você sabe que essa sua secretaria está absolutamente inserida no nosso programa do partido, porque de alguma maneira essa legião de pessoas com dificuldades, deficiências, elas estavam fora do processo ativo da vida e tudo. Então essa luta pela inclusão do deficiente é uma bandeira que a gente vem trabalhando há muito tempo. E você acha, eu sei do seu trabalho e tudo, você acha que nós vamos poder, até o final do seu mandato, sinalizar positivamente para a cidade de São Paulo? Eu acho, e vai ser bacana. E eu digo assim, ainda falei hoje com o pessoal na secretaria, que isso é um bichinho, é igual política. O prefeito, quando nos convidou para fazer parte dessa secretaria, e a grande verdade é que na minha cabeça nós queríamos uma outra secretaria, olha, esporte, algo mais que você tem o teu dia a dia envolvido e tal. Você veja a questão da exclusão, né? Começa por aí. E quando o prefeito fez o convite, ele falou, olha, você vai se encantar com o projeto, e é verdade. A gente sabe o seguinte, salário de secretário é pífio, é lamentável, não paga as contas, não paga 1/4 das contas, ponto número 1. Você larga o teu. Eu ia na primeira semana, eu falei para o prefeito, eu falei, não, Belisário, mas você tirar lá uma vez por semana, tira umas horinhas, você consegue tocar teu escritório, a gente tem uma equipe lá, né? Primeira semana eu fui meio período. Segunda semana não fui. Terceira semana eu voltei que tinha compromisso. Bom, meu amigo, depois do segundo, terceiro mês, eu vou uma vez por mês para o escritório, fico 2 horas. Uma vez por mês. Então larguei totalmente, montei um esquema para me dedicar exclusivamente à secretaria. E aí, é a grande bandeira da causa. Eu falei o seguinte e falo na secretaria. Eu tenho a maior responsabilidade, primeiro, é a confiança do prefeito no ato de nomear um secretário e você ser digno à vontade dele e ao projeto de trabalhar com dedicação e tudo mais. Segundo, mas eu digo assim, em partes iguais, na minha consciência,
é a bandeira do partido, eu estando representando o partido ali. Porque é uma oportunidade do partido que a gente nunca teve de poder demonstrar um trabalho para a sociedade como essa secretaria foi criada, onde a gente está envolvido em todos os projetos sociais, em todas as causas públicas na cidade de São Paulo. Ela é transversal, né? Totalmente. Totalmente. Então, por exemplo, eu estava hoje numa reunião com o secretário agora há pouco, adjunto da saúde. Nós estávamos discutindo o quê? Alas para as pessoas com deficiência nos hospitais públicos, onde nós estamos construindo em todos os hospitais públicos. E agora, no Sorriso, que é o tratamento dentário. Preparar os dentistas para uma especialidade em tratamento da pessoa com deficiência intelectual, por exemplo. Não pode sentar uma pessoa com uma deficiência intelectual em qualquer cadeira, ou tanto da atividade privada, no hospital privado, ou numa rede pública de atendimento médico. Então você vê o tamanho, hoje a equipe, inclusive, uma outra equipe, meu secretário adjunto, o Bósio, nosso companheiro Bósio e tal, estavam em São Mateus. Nós estamos tentando usar o crédito do gás carbono, do gás carbono, que foi gerido pelo lixão de São Mateus e de Perus, uma parceria junto com o Eduardo Jorge, para a gente fazer os parques, começar pelos parques, pelos esses 2 parques, usar o dinheiro do crédito de carbono para, nessas 2 áreas que ele é permitido usar somente ali, em acessibilidade e calçamento ecologicamente correto em toda a região, com crédito de carbono. Então foram levantar ambos os parques num projeto que nós já temos há uns 3 meses, está em forma de projeto ainda, para tornar em prática. Então a gente precisa fazer com que a acessibilidade em todos os parques da cidade exista para os cadeirantes, exista para as pessoas com deficiência visual, você está entendendo? Então, e para outros tipos de deficiência. Auditiva, tal. Então, você tem tudo na nossa vida, essas pessoas que só na cidade de São Paulo, 1,5 milhão de pessoas. E aí você tem mais, no Brasil, você está falando em torno de 25 milhões de pessoas. E aí você tem mais os turistas que vêm para o Brasil, e que uma grande parte de turistas, especialmente americanos e europeus, são pessoas com deficiência, tem muitos com pessoas com deficiência e vêm para o país. E chega aqui, sai de um país que tem toda a acessibilidade inclusiva e chega num país que de repente chega lá não tem nenhum transporte adaptado. Aí você tem o táxi, aí você tem um ônibus, dependendo da classe social. Quer dizer, então você vê a magnitude e a abrangência desse projeto. Pois é, nós estamos muito preocupados porque achamos que dessas várias dificuldades que os demais quadros de deficiência humana têm, eu acho que os autistas nós precisamos nos preocupar de maneira especial, porque eles ficam não enquadrados nas mais... Vou te dar um exemplo hoje, uma reunião que eu tive, o pessoal da PAI. Quem tem síndrome de Down, o deficiente intelectual, síndrome de Down, em média, 25 anos no passado, a pessoa tem um envelhecimento precoce. Aí o que acontece? O próprio município, com atendimento médico, a pessoa precisa de um geriatra, por exemplo. Muitas pessoas com 30 anos de idade, ou muitas até com 20 e pouco, que é deficiente intelectual, no caso do síndrome de Down, ele não pode ser atendido por um geriatra porque ele não tem idade no documento. Olha que coisa. Aí você tem eventos públicos de baile da terceira idade, do idoso. Para entrar num baile desse promovido pelo Estado, tem que ter a carteirinha de idoso de 60 anos de idade. Dificilmente, hoje existem pessoas com 60 anos de idade, síndrome de Down. Mas isso as exceções, são as exceções. Então você precisa hoje mudar, nós estamos fazendo uma portaria entre secretarias para que esse tipo de acontecimento não ocorra na cidade de São Paulo. E até, eu falei com as pessoas, os dirigentes da PAI, da gente promover algumas mudanças em Brasília,
com relação ao Código do Idoso, e eu citei e coloquei à disposição o nosso partido, através dos nossos deputados, para abrir essas exceções. Porque, olha, o idoso acima de 60 anos, e no caso da pessoa com deficiência, no caso, então você vê que é uma coisa assim absurda. Nesse caso aí da nossa... dessas pessoas que eu te perguntei com dificuldades, os autistas. A gente precisa preparar alguma coisa, né? Sim. Até porque para você detectar essa deficiência, ela é uma deficiência muitas vezes não percebível de uma forma tamanha assim como você vê uma outra deficiência. Né? Nós fizemos já algumas reuniões com as associações autistas, e uma outra, sabe qual que é também? Nanismo. Pessoas, os anões, né? Então, que são pessoas que muitas vezes não são vistas como deficientes e tem toda a dificuldade do mundo, e muitas vezes o poder público ou mesmo a sociedade, ela não tem essa visão de que tem que tratar, não de uma forma especial, de uma forma educativa, de uma forma inclusiva, de uma forma de um semelhante igual. Você está entendendo? As pessoas têm que estar preparadas para ter o trato com essas pessoas com dignidade. Eu tenho o direito de chegar num restaurante e ter lá uma acessibilidade nesse restaurante. Você está entendendo? E assim por diante. Agora, Belisário, você percorreu todas as estruturas de poder do partido. Sim. Agora você chegou à nacional do partido, dirigente nacional como eu. Onde você acha que a gente pode melhorar internamente na comunicação? Precisamos melhorar preparando executivos e parlamentares. Onde que a gente pode buscar melhor, como se fala aí na gíria da política, um melhor personograma? Eu vejo aí como um conjunto de atitudes. O partido político é algo muito complexo. Todo mundo tem poder, né? Todo mundo tem poder. E quanto mais... Eu é que diga. Você sabe disso. Aí eu vejo o seguinte. O nosso partido, a minha opinião pessoal, o quadro é muito importante. O quadro de dirigentes. Pessoas do bem, pessoas que estão envolvidas literalmente com o partido, dedicadas ao partido, que não usam a política para benefício próprio, não queiram achar que é um balcão de negócio ser político ou estar no partido. Isso é o primeiro, assim, eu acho que a gente tem que ver os dirigentes com essa visão, ponto número 1. Segundo, o quadro interno, que são essas pessoas, os dirigentes, tem que se preocupar muito com as pessoas que vão dar a cara para a sociedade como em nome do partido. Os candidatos, por exemplo. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Você está entendendo? Não podemos deixar qualquer um sair aí, porque qualquer um tem o direito de se filiar ao partido. E a sociedade hoje com a gente está muito mais exigente. Né? Sabe o que eu diria? Eu sempre defendi, eu fui contestado no passado por algumas pessoas dirigentes do partido. Numa das reuniões eu falei assim, olha, nós somos a entrada do homem público na vida pública. Eu aprendi isso com o Samir. E eu entendo isso como correto e defendo essa tese. Eu acho que todo partido político tem que tomar cuidado ao permitir que alguém seja candidato em seu nome. Por exemplo, se essa pessoa tem uma ficha policial, tem condenação, enfim, acho que a gente tem que tomar cuidado. Você não pode deixar essa pessoa, porque... E aí... mas faz parte da sociedade, isso representa a sociedade? Não. Por exemplo, faz parte da sociedade o homossexualismo, o negro, o branco, o rico, o pobre, a questão de cultura, isso tudo faz parte da sociedade.
Agora, ter bandido na vida pública, já chega os que estão aí. Então a gente tem que tomar cuidado para que essas pessoas não adentrem em nosso nome. Temos que ter pessoas que saibam defender o programa, né? Você lembra do caso? O partido. Você não é aquele candidato, quando teve aqueles ataques do PCC, e teve um candidato que havia sido presidente da OAB de Marília e tudo mais, queria ser candidato pelo PV, a deputado. Então, estava querendo, era culpado, não era, mas saiu na publicação numa revista e tudo mais, eu fui contra. Por quê? Vamos tomar cuidado. Não vamos julgá-lo, mas também não vamos... A sociedade, a imprensa colocou ele como uma figura envolvida. Estava naquele momento... inoportuno para falar em nome do partido. Então, peraí, fica de lado e tal. E a gente deixou. E aí, nós temos as nossas dificuldades, assessoria de imprensa, eu acho muito importante isso. A gente divulgar o que as pessoas fazem. Porque muitas vezes, poxa, mas o Partido Verde, tal. Porque a minha mãe, que tem 86 anos, falou, filho, continuam desmatando a Amazônia. Uma hora, diminuiu 80%. Mas continuam desmatando. Vocês não podem fazer alguma coisa por isso? Você tá entendendo? Porque quem faz? Se não são vocês, quem que vai fazer? Ela vai ter 86 anos, Pena. Ela não se confunde assim, como que ainda é permitido o desmatamento? Ah, mas diminuiu, está diminuindo, mas isso é inaceitável, você está entendendo? Eu sempre defendi, eu acho que política é isso, você pôs seu discurso lá, olha, as Forças Armadas, muitas vezes, tem que cuidar disso sim. Só que dá um basta, tem que zerar. Se a gente não tem competência, o governo não tem competência com o IBAMA, enfim, com as instituições que cuidam, que fiscalizam, não dão conta por falta de estrutura, vamos usar nossas estruturas. Qual a estrutura do Estado que muitas vezes, graças a Deus, a gente não utiliza e está aí? Armamentos, o próprio Exército, por exemplo. Porque na verdade, nessa questão que você abordou aí, é muito mais simples para o madeireiro matar o fiscal do IBAMA, claro, do que enfrentar as Forças Armadas hoje. Exatamente. Agora, eu vou te dizer o seguinte, por exemplo, crie o mesmo tratamento para a lei de tráfico. Hoje você abate avião na Amazônia. Se tiver o tráfico ali, você abate. Não precisou abater, diminuiu. Só pelo fato de poder abater, outro dia que desceu, fizeram descer um avião ali, tal. Nunca abateram nenhum. Mas por quê? Porque diminuiu, porque agora pode abater. Então, se tiver o mesmo tratamento, olha, tem caminhão ali, andando com madeira, que não tem lá uma marca, por exemplo, e poder abater aquele caminhão ali, porque está acabando com a vida, Pena. Você tem que... Não vai ter mais caminhão no dia seguinte. Você está entendendo? É só dar um tiro do lado ali. Então, eu acho que é por aí. A gente tem que ter essas... Eu acho que isso falta o quê? Os dirigentes, o partido, defender algumas coisas. Não essas que eu estou dando aqui, como a verdadeira, e nem em nome do partido. É uma opinião minha. Tem que ser discutido. Olha, o partido entende que é bom, que não é. Eu quero ser convencido que não seja, você está entendendo? E eu vou lutar por ela. Então, acho que é isso que talvez a gente possa, talvez, enriquecer mais ainda o partido, o PV. Vocês hoje conheceram Marcos Belisário. Um pouquinho, né, dirigente municipal de São Paulo, dirigente estadual de São Paulo, dirigente nacional do Partido Verde e secretário da Secretaria Especial da... Secretaria, o nome correto dela, juridicamente, aqui em São Paulo, é Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Por sinal, essa secretaria vai trabalhar, se Deus quiser, um dia para todos nós no dia de amanhã. Porque quando a gente chegar velhinhos, nós vamos ter a nossa mobilidade reduzida. Vamos defender em causa própria. Não, e mobilidade reduzida, Pena, é a mulher gestante, eventualmente alguém com uma perna quebrada. Enfim, é tudo isso. Tá bom. E mais que tudo, meu amigo e grande pessoa que é Marco Belisário.